Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino, né? Estaremos juntos aqui para falar um pouquinho mais sobre criadores, né? Alguns criadores e intérpretes aí da dança, né? Essa aula que é específica para a segunda série do ensino médio, né? Vamos lá? Bom, o termo coreografia, né? Quando a gente fala de dança, a dança ela nasceu aí junto com a civilização, né? Desde a pré-história, com a história humana, né? Quando o homem começou a entender de movimento, né? Então ela está junta aí dentro das nossas perspectivas pessoais, sociais, né? E nós vamos dar um pouco de ênfase na coreografia, né? Os criadores, né, de coreografia e intérpretes de coreografia, né? Então, o termo coreografia ele tem um contexto histórico variado, né? E ele é derivado da palavra coreia, né? Uma dança grega dançada em círculos e acompanhada por canto, né? Derivados da palavra coreia são usados para descrever danças de círculo em alguns lugares, como em Khorovod, na Rússia, né? Em Ora, Romênia, Moldova e Israel, né? Ouro, na Bulgária. Paracelsus usou o termo Coreia para descrever os movimentos físicos rápidos, né? Dos viajantes medievais, né? E Raoul Feuillet e Pierre Belchamp usaram, né, uma adaptação da palavra Coreia para descrever a notação da dança. Então, olha só, então aí nós já vemos aí os primeiros, né, personagens aí da coreografia na dança, que é Raoul Feuillet e Pierre Belchamp, onde eles utilizaram essa derivação dessa palavra Coreia, né, para utilizar e descrever aí nas primeiras notações, tá, de dança, nas primeiras notações de coreografia, tá bom? Beleza? Bom, então, o Choreography de Feuillet, né, que ele escreveu em 1700, ajustou o termo para o método da notação da dança e estabeleceu-se o termo choreography, né, coreografia, para escrita ou notação da dança. Então, veja que Feuillet já escreve aí as suas primeiras notações, né, e utiliza aí os termos, né, derivados aí das linguagens anteriores. Bom, assim, uma pessoa que escrevesse, tá, para danças era um choreographer ou coreógrafo, né? Mas o criador das danças era conhecido como um mestre da dança, né? Le maître un danseur. Olha só que legal. Aí é do francês. Ou em uns anos antes, né, um mestre do balé, né? Antes, um pouco mais antes, seria um mestre do balé. Desta forma, o termo coreografia surge na dança em 1700 na corte de Luís XIV, para nomear um sistema de signos, gráficos, né, notação da dança capaz de transpor para o papel o repertório de movimentos do balé daquela época, né? Seu criador, Raoul Auger Feuillet, mestre de balé, introduziu seu neologismo, que literalmente quer dizer a grafia do coro, né? E vem do grego choreia, né, dança, e graphein, escrita, tá? Por isso o nome coreografia, porque vem de dança e grafia de escrita. Olha só que interessante. Significando a arte de criar e compor uma dança. Então, veja bem. Da mesma forma que um músico... Vamos citar um músico que você conhece. Da mesma forma que Villa-Lobos escrevia suas partituras para o violão, né? E este passava essas músicas escritas para o intérprete, este teria que tocar do mesmo jeito que ele criou, do mesmo jeito. Raoul Feuillet escreveu aí uma notação musical, ou uma notação de dança, desculpa, e a transferiu para os intérpretes da dança, onde estes teriam que executar da mesma forma que Raoul
escreveu, né? Então, eis aí as primeiras notações e as primeiras criações, né, da coreografia, né, para a dança, certo? A partir do século XIX, a técnica de escrever o movimento, né, recebeu um nome, notação coreográfica, tá? Então, olha só, a partir somente do século XIX que a dança ela recebe aí um nome, né, a coreografia, ela recebe aí um nome de notação coreográfica. O termo coreografia passou a significar arte na composição da dança, né? E o coreógrafo, o profissional que coordena essa composição, né? Então aí já não seria o mestre da dança, certo? Como antigamente, ou o mestre do balé. Mas quem cria a coreografia seria o próprio coreógrafo, né? Então, até hoje, ainda é assim, tá? Quem cria aí a coreografia para um certo espetáculo é o profissional de coreografia, ou o coreógrafo, certo, meus amiguinhos? Bom, não se sabe ao certo como aconteceu a mudança no emprego do termo coreografia como sistema de notação para a estrutura de organização dos movimentos do corpo, né, no tempo e no espaço. A hipótese provável é de que, como em outros casos, a marca coreografia tenha assumido tamanha popularidade que substituiu o produto dança. Sabe-se, no entanto, que foi Serge Lifar quem publicou o Manifesto Coreográfico, né, de 1935, onde coreografia aparecia em sua nova acepção, tá? Esse manifesto, seguindo a lógica de outros manifestos da época em diferentes áreas da arte, não trazia uma sistemática de abordagem prática, e sim apresentava linhas gerais nas quais a arte da dança, deveria se pautar, né? Na verdade, esse manifesto aí de Lifar, ele trouxe apenas alguns pontos, né, em que ele achava contundente ser falado, onde a dança deveria se comportar de certa forma, né? A notação coreográfica, né, tipos de formulários existentes, né? A notação ela foi criada com o objetivo de registrar os movimentos, como a gente já falou, de uma dança através de símbolos, né? É uma espécie de partitura da coreografia. Então, da mesma forma que a música tem a sua partitura, a coreografia também tem a sua partitura, né? A sua forma de transmitir, né, esses movimentos pré-criados para uma execução aí do intérprete, né? Um exemplo históricos podem ser dados, entre os quais a notação criada por Raoul Feuillet, de 1660 a 1710, realizou a primeira tentativa, né, Feuillet, a primeira tentativa de notação de dança com sua coreografia, ou arte de escrever a dança, né? O sistema de Feuillet foi um instrumento de reprodução em larga escala das danças criadas pela burguesia francesa, né? Então, a partir do momento que Feuillet começou a criar, né, ou escrever essas notações, em suas danças elas eram também publicadas para que os outros artistas pudessem ter acesso e também entender e aprimorar, né, esse novo sistema que nascera, não é verdade? O leitor, ciente do mecanismo de leitura, né, tradução dos signos gráficos em movimentos, porque não, esses movimentos eles precisam de um entendimento específico, né, então não são somente algo criado em escrita normal, mas existe um símbolo, né, uma criação de um símbolo para um movimento, e aí o leitor, né, que consegue ler aí esse mecanismo, ele passa por um aprendizado, né, para que ele possa entender aí esses novos mecanismos, né? Então ele era capaz de reconstituir as danças realizadas por corpos da nobreza e por ilustres bailarinos da Academia Real
de balé, né? Como uma máquina de fazer cópias de dança, a coreografia, ela espalhou-se pela Europa, sendo traduzida para o inglês, né? Alemão, espanhol, italiano e também o português, né? Durante 22 anos, Feuillette e seu aluno Désais publicaram cerca de 30 coleções de danças, onde em cada uma figuravam até 5 danças, né? Estas, somadas a publicações feitas por diversos outros autores, elevam em muito esse número, né? Porque além deles, os outros artistas que tiveram contato com eles aprenderam a esse sistema e também começaram a produzir, né, outras coreografias, né, e aumentando aí o número de coreografias aí publicadas nessa época, né. No século XVI foi iniciado, né, o balé de corps pelos mestres da dança da corte francesa, que fixaram padrões para o palco e para o salão. Finalmente, Feuillette distingue 4 eixos perpendiculares para a execução do movimento. Então, são eles o eixo frontal, o dorsal, o lateral e o girando, né? As diagonais só foram acrescentadas mais tarde, certo? O balé de ópera era marcado pelo balé de corte, que concebia as figuras de forma que fossem vistas da melhor maneira possível pelo rei, colocando no eixo mediano da sala, né? Então aí nós percebemos que no início, né, eram apenas 4 eixos, né? E não eram tantos movimentos quantos nós temos hoje, né? É algo mais um pouco básico, digamos assim, mas para a época já era algo bem inimaginável, né? Algo já feito assim, já à frente do tempo que estava, né? Bom, nesse período, Tonod Arbiot divulgou sua proposta de notação musical, chamada Orchestrographie, né? Com uma notação diferente. Rameau expõe os mesmos princípios e dá exemplos abundantes, né? No século XVII e XVIII, a dança de salão e a teatral distanciaram-se ainda mais, e no século XIX a dança teatral finalmente conquistou sua linguagem independente, né? Então nós vimos aí que além de Raoul e Pierre Belchamp, nós tivemos aí Roméo, né? Tonod Arbiot e Roméo, que também fizeram aí as suas contribuições para a dança, né? Então, por hoje é só. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque e até a próxima aula.